Olá, muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural, que esta semana recebe o superintendente da OCB Mato Grosso, Frederico Azevedo, o Fred. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fred. Tudo bom, Patrônio? Obrigado por receber a gente aqui para falar um pouquinho sobre cooperativismo no Mato Grosso. Já vamos começar falando com foco no cooperativismo agro, né? Ou seja, ligado à agropecuária, que tem uma representatividade muito grande aqui no estado. Tem, Patrônio, a produção agrícola do estado, ela passa na faixa de 48% a 49% por dentro das cooperativas do estado, né? Talvez em alguns momentos isso não fique tão aparente, né, para alguns setores, mas é um setor muito pujante dentro do estado, né, que representa bastante, né, falando de cooperativismo agropecuário, e que tem feito um trabalho muito importante para os seus cooperados, né? A gente tem números aí do setor já identificados com uma faixa de redução de custo, né, na compra de insumos na faixa de 8% a 9%, né? Fora a questão mesmo da mobilização que é feita na sociedade localmente, né? O que a gente sempre prega no cooperativismo, e isso é um dos prenúncios do cooperativismo, é de que o que se produz, né, ele fica na sociedade, no seu local, né? Então, quando a cooperativa instala uma unidade, ela compra insumos, todo aquele benefício está se traduzindo para a comunidade local, né, com melhorias locais, melhorias para os cooperados, mas também para a sociedade que permeia ali. Então, assim, o cooperativismo do estado anda bem, né, está trabalhando bastante, tem gerado resultado para os seus cooperados, e o papel da OCB, além de difundir o cooperativismo, é também dar suporte, né, para que essas cooperativas que já estão instaladas ou as que querem se instalar aqui no estado com esse novo modelo, para que tenha o suporte técnico nosso lá, pela nossa equipe técnica e também pela nossa equipe do departamento jurídico, que ajuda na estruturação do modelo de negócio. Você trouxe aí esse número, né, de quase metade, né, 48% aproximadamente da produção agrícola passa por dentro das cooperativas. Onde elas estão instaladas, né, que culturas têm maior representatividade? Isso você falou só de agricultura, né? Tem também, claro, a pecuária, que tem uma expressividade muito grande também. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, do cooperativismo voltado para o agro aqui no estado, Patrônio, internamente a gente até divide, né, porque você tem uma questão do agropecuário, digamos assim, que é o pessoal da soja, do milho, do algodão, né, do feijão, né? Existem essas culturas que estão interligadas hoje dentro do cooperativismo, dentro do estado do Mato Grosso. Algumas com modelos de compra de insumo em conjunto, né? E aí com prestação de serviços contábeis, prestação de serviço de armazenagem, prestação de serviço de entrega de produtos, né, do defensivos, aquele transporte que precisa ser feito entre cooperativa e também as fazendas. Mas também a gente divide na questão do agroleite, que é uma cadeia importante também aqui do estado, né? As cooperativas de leite fazem um trabalho muito importante nas suas regiões, com uma valorização para os produtores, né? A gente brinca que os produtores que são cooperados, eles estão integrados no seu negócio porque o resultado da produção deles volta para eles através de sobra no final do ano, né? Então, assim, a gente tem visto que para as cooperativas agropecuárias o resultado tem sido muito interessante, né? Pela questão do volume de compra que se consegue fazer, e a gente tem cada dia mais estimulado eles a que a gente consiga fazer a segunda fase, digamos assim, né? A parte de comercialização de insumos, de se juntar para estruturar o negócio, eu acho que isso já está bem consolidado. A gente já passa para a fase agora da industrialização, né? Principalmente para o setor de algodão, né? Esse trabalho já é muito bem estruturado dentro do estado. As cooperativas agropecuárias estão espalhadas por todas as grandes regiões, né? Com um foco, obviamente, mais intenso para a região oeste, em Campo Novo dos Parecis, Tangará e Sapezal. Na região médio-norte, nas principais cidades, Lucas, Sorriso, Mutum, toda aquela região ali do médio-norte, né, também Diamantino. Para a região sul, mais intensificada em Campo Verde, Primavera e Rondonópolis. Sim. E também no Vale do Araguaia, na região ali de Canarana, Água Boa, que também tem uma percepção importante das cooperativas agropecuárias naquela região. Quando a gente fala do leite, esse foco está mais espalhado também em macro-regiões, né, principalmente no norte, em Terra Nova do Norte, que tem uma cooperativa do agroleite lá bastante importante para a região. Na região oeste, em Araputanga. Na região sul, na região de Jucimeira. E na região leste, na região de Campinápolis e toda aquela região ali albergada. Então, tem sido feito um esforço importante em favor dos cooperados para que a gente possa trazer mais resultado para eles na ponta, no final da conta. Você citou, logo na sua primeira resposta, né, o papel desses grupos, dessas cooperativas na redução de insumo, do custo dos insumos. E a gente vive um momento em que o custo de produção realmente é a grande preocupação de quem está no campo, né, independente do ramo da atividade
agropecuária ali. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento, como que as cooperativas, os cooperados estão vendo e estão encontrando vantagens, né, de fato, nessa junção de esforços aí para conseguir superar esse momento de tanta dificuldade no que diz respeito ao custo dos insumos. Patrone, a gente sempre comenta, né, essa questão. O cooperativismo nasce normalmente das dificuldades, né? As pessoas se juntam no momento de dificuldade, né? E nós estamos agora vivendo um momento muito importante, né, para a agropecuária brasileira com relação a essa questão do aumento de custos que a gente tem vivido, né? Nós estamos aí falando também de um aumento dos produtos, né, na ponta, né, a questão da venda, mas isso não acaba se traduzindo necessariamente em mais renda para o produtor, porque se o custo está subindo, nós temos um problema, né, no meio do caminho aí. O que a gente tem visto com as cooperativas é de que essa questão de se unir no volume de compras tem sido um diferencial para elas, né, para ganho de escala, né? Então, quando você vai conversar com uma empresa, né, que é o fornecedor desses produtos, você tem todo um conjunto, né, de pacote fechado, digamos assim, de produção, que ele é interessante também para a indústria, né? E um ponto importante também do cooperativismo de Mato Grosso que a gente precisa destacar é com relação à seriedade, né, que se tem nesses grupos cooperativos aqui do estado, né? Isso a gente conversa muito com as indústrias também, da questão de que as pessoas que fazem parte dessas cooperativas são pessoas que são sérias, que têm histórico de pagamento, né, bem realizado, têm histórico de produção bem realizado, porque isso é um diferencial também para quem está na outra ponta fornecendo crédito, fornecendo produto. Então, a seriedade do trabalho que é feito hoje pelas cooperativas, né, com regularidade de pagamento, com estrutura, com tecnologia, também é um diferencial para a indústria para falar assim, olha, essa empresa, né, essa cooperativa, ela é uma boa cooperativa e ela acaba gerando resultado para o cooperado, mas também gera segurança para a indústria, né? O que a gente vê para esse ano, né, é uma preocupação muito grande com a questão realmente do custo dos insumos e aquela estratégia que a gente sempre adotou, não é de hoje pelas cooperativas, né, fazer o seu travamento de custo, né, olhar muito no operacional a questão de como é que está o seu custo de produção e se juntar para poder fazer escala, porque em momentos de dificuldade, a gente sabe que esse tamanho, né, que as cooperativas têm acaba ajudando no momento de negociação com preço de insumos e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, na questão do recebimento dos insumos. Exatamente, esse é outro ponto, a entrega, né? Quando você tem volume para ser recebido em grande escala, o atraso fica mais difícil do que pontualmente ali para um produtor que compra isoladamente o produto. Eu acredito, patrone, até conversando com as próprias indústrias, né, existe um problema, a gente sabe que é um problema de fornecimento da cadeia de forma sistêmica, né? Isso não está acontecendo para o agro, está acontecendo para toda a cadeia produtiva brasileira e mundial, na verdade. Então é o seguinte, nesse momento a força de se juntar para conversar, para negociar, é o que, por exemplo, a gente viu que aconteceu agora há poucas semanas atrás com relação à edição de um decreto aqui no governo, pelo governo do estado, que dava uma solução para a tributação da questão dos fertilizantes, né? Como que foi conseguido esse trabalho, né? Obviamente o setor fez uma mobilização interna para poder entender o problema e achar uma solução, né? A gente contou com a parceria aí da AproSoja, que foi um parceiro de primeira mão no momento, por conta que a questão não era só para as cooperativas, mas para toda a cadeia produtiva, mas que, obviamente, quando se fala do tamanho do impacto disso só para o setor, o volume de produção que você tem agregado a isso obviamente acaba ajudando na conversa, né, com os interlocutores, que não acontece só apenas com o governo do estado ou com o governo federal, acontece com fornecedores que também entendem o tamanho da importância desse player no negócio. Queria só pegar o gancho desse decreto que você disse, é o 1297, né? Isso, o 1297. E diz respeito tem relação com o convênio 100, como ficou o modelo do convênio 100 depois da edição do ano passado, né? Exato. A questão do convênio 100, patrone, os amigos já acompanham isso, não é uma discussão desse ano, né? Nos últimos 4 anos, todo ano estava se discutindo essa renovação desse convênio, né? Acabou se batendo martelo, né? No sentido de que, ao invés da isenção tributária que existia, passaria a haver uma cobrança do ICMS para 2022 de 1%, gradativo subindo até 4%, até 2025. Né? Então, todo ano você vai ter um acréscimo de 1 ponto percentual para isso. O que aconteceu foi que no momento de internalizar isso dentro do governo, dentro do Mato Grosso, né, nós temos uma situação tributária diferente de outros estados, né, para alguns incentivos de cadeias, né, principalmente de soja, milho e algodão, e houve uma discussão de que do modelo que estava não seria possível, porque nós teríamos uma tributação de 1% na entrada do produto, né, quando viesse da indústria, para o primeiro comprador, digamos assim, que fosse cooperativa, revenda ou produtor, e esse não tem o que fazer, porque isso vem do conselho do CONFAZ, e você teria mais uma incidência de 1% na operação entre cooperativa e cooperado, entre revenda e produtor, né, nesse sentido.
Através primeiro da demanda das cooperativas, que depois foi abraçada pela ProSoja, como eu disse, por conta da situação de que não era apenas para as cooperativas, mas sim para o setor produtivo, né, o governo do estado entendeu realmente que essa cobrança desse segunda tributação, ela ia onerar o setor produtivo, né, que não havia essa necessidade, o governo já tinha dito que não tinha esse entendimento dessa tributação. E depois de 2 decretos, né, a gente teve primeiro o decreto 1234 de 2021, que saiu no dia 30 de dezembro, que solucionava parcialmente o problema, e depois nós tivemos o decreto 1297, que você citou agora, que foi ditado há pouco mais de 2 semanas, né, que fala da questão da situação do diferimento. Então, assim, foi um ganho para o setor, né, o impacto seria, para os próximos 4 anos, de ordem de R$1 bilhão só para o setor cooperativo, né, então estou falando aqui só desses 48%, 49% da produção agrícola do estado, mas que realmente a discussão disso e a amplitude mostrou que a Secretaria de Fazenda foi solícita em entender o problema, né, e o governador do estado também foi solícito em entender que não haveria a questão, né, essa questão dessa cobrança, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo muito difícil, né, do aumento de custos brutal de fertilizantes para essa safra que a gente está vindo aí, e agora com mais cenários, né, que a gente ainda não sabe como vai se desenhar, desse problema, né, político que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Perfeito. Fred, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui do Estúdio Rural, hoje falando com o superintendente da OCB aqui em Mato Grosso, que vai falar no próximo bloco dos desafios do cooperativismo aqui do estado e das oportunidades também. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, segundo bloco do Estúdio Rural desta semana, recebendo o superintendente da OCB aqui em Mato Grosso, Frederico Azevedo. Fred, você já trouxe um panorama, um raio-x do cooperativismo, né, voltado para a agropecuária aqui em Mato Grosso, da representatividade que é muito grande, e já pontuou também o quão é importante essa soma de esforços, tanto no que diz respeito a buscar comprar insumos mais baratos, foi um dos exemplos que a gente usou aqui, como também para conseguir soluções para eventuais problemas, né? Você exemplificou ali o decreto que o governo do estado publicou recentemente aqui, retirando aquela segunda tributação, né, no elo ali no caso dos insumos, dos fertilizantes. Agora, Fred, quais seriam os desafios do cooperativismo aqui em Mato Grosso, especialmente voltado ao agro, né? Onde você enxerga esses principais gargalos? Patrone, eu acho que o principal desafio agora que se tem realmente com relação ao cooperativismo é que a gente passe para a segunda fase da questão, principalmente para a agropecuária, da industrialização, né? Nós temos um estado pujante, né? A gente tem visto, por exemplo, a questão da implantação das usinas de etanol de milho aqui tem sido um sucesso na industrialização do estado. A gente vê o estado saindo de um consumo interno de 3 milhões, 4 milhões de toneladas de milho há pouco mais de 4 anos atrás, para chegar na faixa de 10, 11 milhões de toneladas que a gente vê esse ano, né? Então é o seguinte, o modelo de negócio mato-grossense, e pela própria característica que nós temos, é de que a gente passe por uma industrialização. Nós precisamos nos esforçar nesse sentido, né? Mato Grosso tem condições, os nossos insumos estão aqui, né? A melhoria da logística tem funcionado bastante, e aí a importância também do cooperativismo de transporte nesse modelo, né? Que são os transportadores que se unem em cooperativas para prestar serviço, né, para os seus cooperados e para grandes fornecedores, como indústrias, né, as próprias indústrias de etanol de milho. Mas a gente realmente acredita que esse momento é um momento de esforço das cooperativas para também achar soluções para a industrialização dos seus produtos, né? Existem algumas cadeias produtivas aqui que nós temos conversado fortemente com as associações, né, para que a gente incentive um modelo de sair do modelo só da produção primária para uma industrialização, para achar mercado, para cadeias específicas que a gente tem estimulado localmente. E também a questão do cooperativismo precisa ser também feito um trabalho muito importante com relação à sucessão das cooperativas, né? A gente sabe que a primeira geração dos cooperados, que foram aqueles produtores que vieram para Mato Grosso na época de 70, 80, precisaram se unir pelas dificuldades que viveram, né, naquele momento, que era uma época muito mais difícil do que a gente vive hoje. E a gente hoje precisa fazer um trabalho com a segunda geração de cooperados, os filhos desses cooperados que estão hoje tocando os negócios das cooperativas, porque é um novo modelo de cabeça, né? É um novo modelo de negócios, são muito eficientes, muito tecnológicos, e a gente quer realmente estimulá-los, né, nessa questão da melhoria da industrialização, porque é um caminho sem volta para Mato Grosso que a gente precisa estimular
e o cooperativismo e a OCB está muito preocupado em montar esses modelos para que as cooperativas se ajudem, né, nesse modelo de intercooperação e consigam ganhar escala na industrialização mesmo. Excelente. Agora, aquela sombra de experiências equivocadas do passado, né, que não deram certo, ainda se faz presente hoje? Patrone, é um ambiente diferente, né? O que a gente conversa sobre cooperativismo é que a pessoa precisa entender que ela é sócia da cooperativa, né? Essa questão de pertencimento, de qual é o meu papel como cooperado, você é sócio, você é dono, você ajuda a tomar as decisões. Então, o que a gente tem visto e faz um trabalho muito importante nisso é de pontuar essa questão. Primeiro, a governança das cooperativas hoje está muito mais estruturada, né? Então, existem conselhos de administração estruturados, conselhos fiscais estruturados, comitês que se discutem insumos, industrialização, custo, porque é isso que vai gerar o resultado para todos os cooperados, né? Então, assim, a gente vê alguns modelos muito eficientes já funcionando de cooperativismo, que ele realmente parte do princípio de que um voto, um dono, um cooperado. Então, esse cooperado precisa entender o papel dele de dono e ajudar na fiscalização, ajudar na operação. Se ele for um cooperado que ele está longe do negócio, ele também está se sentindo desprestigiado como dono. Então, essa questão a gente vê hoje uma segurança muito mais forte, porque principalmente houve uma profissionalização das cooperativas muito forte no Estado, né? E a gente estimula essa questão da governança, né, para que seja uma governança profissional. Nada contra ter diretores na governança das cooperativas, mas quando é uma governança profissional, a gente vê que tem uma mudança de modelo de negócio. E as cooperativas daqui do Mato Grosso, que tem esse modelo de governança profissional executiva, a gente vê que o modelo é muito mais eficiente e muito mais estruturado, porque se coloca metas dos diretores para a equipe técnica e a equipe técnica vai tocar e cumprir aquelas metas. Ou seja, uma cooperativa funcionando realmente também como uma empresa, né, com visão empresarial, por onde essa gestão e governança. Queria que você falasse um pouquinho das oportunidades. Você citou ali no meio da tua resposta ali também cooperativas de transporte, né, cooperativas de logística. Quais são as oportunidades que vocês enxergam? Quando a gente fala de cooperativismo, às vezes a gente está sempre voltado, né, e os colegas aí que estão nos assistindo sempre tem essa questão, às vezes, do cooperativismo de crédito, que está muito pujante, né, não só para Mato Grosso, em todos os estados, né, os resultados das cooperativas de crédito têm sido muito bons, né, dos últimos 3, 4 anos que a gente tem visto. Sim. Aí, né. Mas nós temos também, por exemplo, o ramo de transporte, né, do cooperativismo de transporte, que tem ajudado bastante, primeiro, a integrar esses motoristas autônomos que às vezes estavam ligados e às vezes muito prejudicados por modelos de negócio, né, em que ele era alijado do processo. Então, quando ele passa a ser cooperado, ele passa a ser dono, né? Nós temos uma federação aqui das cooperativas de transporte muito bem estruturada, que trabalha junto com a OCB de forma muito forte, né, que consegue criar toda uma estrutura para os cooperados de transporte, por exemplo, terem melhoria em custo de compra de pneus, compra de gasolina, compra de diesel, oficina mecânica, estruturação de seguros, crédito. Então essa cadeia está ajustada nesse sentido. Exatamente porque esses cooperados de transporte, estando ligados à OCB e à FETranscoop, têm todo um suporte para que a gente possa ajudá-los nessa interlocução. E eles, obviamente, vão trabalhar, né, em conjunto com o agro, porque o agro tem essa importância aqui dentro do Estado. Mas nós estamos falando de cooperativa de crédito, estamos falando de cooperativa de transporte, das cooperativas agro, e nós temos também as cooperativas de trabalho, né, que também podem estar ajudando a estruturar isso, né, dentro dessa estruturação. Fora também o cooperativismo de transporte, de logística e de infraestrutura, né, que ainda nós não temos muitas cooperativas de infraestrutura no estado do Mato Grosso, mas que a gente vê um início de trabalho nisso, inclusive com uma cooperativa que está começando um trabalho muito, muito legal no Mato Grosso e que nós vamos precisar disso, que são as cooperativas do ramo florestal, né? Nós já temos iniciativas nesse sentido aqui no sul do estado, exatamente porque toda essa industrialização que a gente está vendo no estado vai precisar de floresta plantada para fornecer os insumos para isso daí, e é um trabalho que a gente tem estimulado lá dentro da OCB também. Legal. Aproveitar, a gente tem um trecho final aqui da nossa entrevista, Fred, você falasse um pouquinho do trabalho da OCB, né, dos próximos projetos aí para esse ano. Patrone, a OCB tem passado por um processo de profissionalização nos últimos anos muito importante, né? A gente tem trabalhado aqui diretamente com as cooperativas com foco muito para criar valor para as cooperativas nesse primeiro momento, né? Com uma reestruturação da nossa área técnica, né? Criando cada vez mais interlocução do sistema OCB com as outras entidades, como a ProSoja, a Famato, a Profir, a Crimate, a Crismate, né? Não quero esquecer nenhuma, mas todas as entidades a gente tem um excelente trâmite com elas, exatamente porque a gente entende o seguinte:
o papel de que cada entidade faz, né, se ela já tem um bom resultado para o seu associado e ele é nosso cooperado, a gente não precisa invadir naquilo. Né? Às vezes a gente parte mais para uma questão de governança, mais para uma questão de estruturação do modelo de negócio, que às vezes outras associações já estão fazendo. Então, o modelo é de transformar e a gente tem aí uma meta bastante ousada passada pela diretoria para que a gente transforme cada dia mais o cooperativismo. No caso do agro, se industrializa aqui, gerando mais resultado para os cooperados e também para as comunidades locais, porque a gente sabe que isso, de novo, impacta. Né? O trabalho que as cooperativas fazem localmente de gerar resultados, às vezes com investimento em educação, ele é muito importante, a gente acredita muito nesse modelo de negócio. Pois é, e essa industrialização, né, partindo das cooperativas, também vai gerar muito mais emprego, né, e vai verticalizar a produção, que é sempre a busca para que gere-se renda localmente também. Isso aí, patrônio. A gente acredita muito nesse modelo, né? E tanto é que a OCB, lá dentro do nosso sistema, nós temos o Sescope, né? Que é o Sistema S voltado para o cooperativismo, que ele faz um trabalho muito importante para as cooperativas em difusão de conhecimento para as cooperativas sobre modelo de negócio, governança, parte tributária, parte contábil, porque isso é a importância do negócio. E, de novo, a gente não precisa invadir o espaço de que outras associações estão fazendo bons resultados, trazendo bons resultados para os seus associados num processo conjunto. Fred Azevedo, superintendente da OCB Mato Grosso, obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Rural. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado. Fiquem bem, até a próxima semana.